tarde. Segunda-feira, 29 de agosto de 2022, e nós estamos iniciando a primeira edição do ACP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes deste início de semana, início da tarde e também o que aconteceu na manhã de hoje. Como, por exemplo, prazo de autodeclaração para auxílio caminhoneiro acaba hoje. 24 bilhões e 600 milhões de reais do PIS/PASEP estão na Caixa Econômica Federal à espera de 10 milhões e 600 mil brasileiros que não foram buscar o din-din. Mulher mata os 2 filhos por asfixia no Paraná. Alta no custo de produção obriga criadores de suíno de Santa Catarina a desistirem da atividade. Vocês vão sentir que são os aumentos a partir de então. Santa Catarina tem aumento de 329% em casos confirmados de dengue. Fiquem conosco, a edição primeira do ACP Fatos neste início de semana já está no ar. Termina hoje o prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro para receber o benefício caminhoneiro. Quem fizer a autodeclaração receberá as 2 primeiras parcelas no dia 6 de setembro. Após esse prazo, os caminhoneiros somente terão direito a receber o benefício a partir do mês da realização da autodeclaração, desde que atendidos os demais requisitos legais. Nesse caso, não será feito pagamento retroativo. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. O transportador tinha que ter o registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres de operação de transporte rodoviário de carga realizado no período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de julho de 2022. Todos os profissionais que não se enquadram nessa situação estão com uma notificação no sistema do Ministério do Trabalho e Previdência e poderão utilizar os canais da pasta para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. E já que estamos falando em dinheiro, o saque das contas dos fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, continua esquecido por muitos trabalhadores. São 10 milhões e 600 mil brasileiros que ainda não retiraram 24 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o balanço realizado pela Caixa Econômica Federal. Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Os interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro. Não há prazo para o saque, após haver caducado o limite antes previsto para 1º de junho de 2025. Uma notícia que causa perplexidade e nos dá a dimensão de que, de fato, nós não conhecemos o ser humano. O corpo de 2 crianças de 3 e 10 anos foi encontradas mortas em um apartamento em Guarapuava, na região central aqui do Paraná, e foram liberados ontem pelo Instituto Médico Legal. Segundo o órgão, eles foram trazidos para Itajaí, aqui em Santa Catarina, onde moram os familiares. Não haverá velório das vítimas, conforme informou as funerárias. Elas foram sepultadas ainda nesta segunda-feira no cemitério municipal de Itajaí. De acordo com a delegada que cuida do caso, a mulher de 31 anos, mãe das crianças, foi presa no sábado e confessou o crime à polícia. Ela também afirmou que matou as crianças há cerca de 15 dias após um surto. Os corpos foram encontrados em cima da cama do imóvel. As vítimas foram mortas por enforcamento e asfixia. Segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Haas, o menino de 3 anos foi asfixiado com um travesseiro e a menina foi enforcada com um cordão após receber um calmante da mãe. O caso é investigado pela Polícia Civil. A corporação está coletando depoimentos e aguarda laudos do Instituto Médico Legal para encerrar o inquérito.
A suspeita foi presa em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. Ela também deve responder por homicídio. Não pode ser chamada de mãe, né? Aqui em Santa Catarina, preste atenção que esta notícia vai chegar na sua mesa e também no seu bolso. Muitos criadores de suínos do nosso estado estão desistindo da atividade. O motivo é uma crise que atinge principalmente os produtores independentes, que são aqueles que não têm ligação com a agroindústria. O preço pago pelo quilo do suíno subiu de R$ 4,40 para R$ 6,70 nos últimos 3 meses, segundo a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Mas essa alta ainda é insuficiente para cobrir os custos de produção. Segundo a associação, as perdas em média por animal caíram de R$ 300 para R$ 100 no período. Ou seja, você pega o animal, coloca na granja, faz todos os procedimentos, ração, vacinas, etc, 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 abate, e em cada um, agora, você tem um prejuízo de R$ 100. Antes, era 300. Mas as pessoas não buscam informações sobre isso, né? Então, de antemão, já te avisamos, a carne suína ficará mais cara. Olha, ainda sobre Santa Catarina, o número de casos confirmados de dengue no estado aumentou 329% este ano. Segundo o último boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, emitida no final de semana, o estado chegou a 81.676 casos confirmados da doença. No mesmo período do ano passado, foram registrados pela pasta 19.057 pacientes com dengue. Ainda durante o período de 2 de janeiro a 24 de agosto deste ano, a DIV notificou 131.765 casos suspeitos da doença. Desses, 81.676 foram confirmados, 43.500 descartados, 5.608 casos foram inconclusivos e 981 casos permanecem ainda como suspeitos. A Organização Mundial de Saúde define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, de 295 municípios catarinenses, a doença foi identificada em 143, sendo que 73 municípios atingiram o nível de epidemia. Cuidados básicos que as pessoas não têm, né? Vasilha com água, tampa de garrafa virada de boca para baixo, garrafas viradas de boca para baixo, pneus, piscinas e etc. Aqui em Jaraguá do Sul, a Prefeitura do nosso município, por meio da Secretaria de Saúde, está informando que a partir do dia 1º de setembro haverá mudanças quanto aos atendimentos de casos suspeitos de Covid-19. O paciente deverá continuar procurando a sua unidade de saúde de referência no seu bairro. Lá, ele receberá o atendimento clínico necessário, como já vem ocorrendo, só que poderá fazer na unidade básica de saúde mesmo o teste de Covid ou, se preferir, ser encaminhado para realizar o procedimento em laboratório conforme o início dos sintomas. O objetivo é agilizar esse processo de atendimento. A pessoa chegando no posto de saúde com sintomas gripais, alguma queixa respiratória ou suspeita de Covid, poderá fazer lá mesmo, na triagem, o teste de Covid, se já estiver no período indicado para realizar o procedimento, segundo disse o secretário de Saúde, Alceu Gilmar Moretti. Atualmente, a pessoa que está com suspeita de Covid pode procurar diretamente a UAPS ou por saúde que agende o teste. A partir do dia 1º de setembro, essas unidades vão atender somente os casos encaminhados pelo pronto-socorro, conforme a classificação de Manchester, que é azul, não urgente, e verde para pouco urgente, e não ofertará mais testes de Covid-19. As unidades básicas de saúde atenderão sintomas gripais e suspeitas de Covid-19 de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, os pacientes que precisarem de atendimento poderão procurar o pronto-socorro do Hospital São José. Esses pacientes serão atendidos como clínica normal e, havendo necessidade de realizar teste de Covid, deverá procurar a unidade básica de saúde do seu bairro na segunda-feira, caso seja
evidentemente, no final de semana, tá certo? Então fique atento às mudanças, e essa mudança acontece a partir do dia 1º de setembro. E assim estamos concluindo essa edição, a primeira do ACP Fatos desta segunda-feira. Voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição e com os fatos que estão acontecendo a partir de agora e também no início da noite. Até lá.